Em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, está o único programa de pós-graduação para a formação profissional em ciência e tecnologia do leite e derivados do Brasil. O mestrado profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados da Faculdade de Farmácia, na Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma parceria com a EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Toches e a Embrapa Gado de Leite. A sua infraestrutura de ponta compreende laboratórios, campos experimentais e uma fábrica-escola, que proporcionam formação profissional inovadora aos seus alunos, além de ser determinante no avanço das pesquisas coordenadas pelos professores. A excelência do seu corpo docente é mais um diferencial na formação profissional. Seus pesquisadores atuam no desenvolvimento de projetos em colaboração com empresas do setor de lácteos, com enfoque nas linhas de gestão do agronegócio do leite e derivados, de novos produtos e processos e da qualidade do leite e seus derivados. Com uma década de existência, foram mais de 100 profissionais formados no programa que hoje atuam em diferentes indústrias, empresas, institutos de formação e de pesquisa. Você pode se tornar um profissional inovador e fazer parte desta história. Entre em contato. Conheça mais sobre o mestrado profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados. As tecnologias geradas pela EPAMIG estão disponíveis para toda a sociedade. Adquira matrizes e reprodutores com alto padrão genético, mudas de frutíferas, sementes qualificadas, publicações técnicas e produtos gourmet como vinhos, espumante, cafés especiais, lácteos e azeite extra virgem. Além disso, oferecemos uma série de serviços para o produtor e para as propriedades, análises de laboratório, consultorias, cursos, extração de azeite e produção de vinho. Conheça nossos produtos e serviços. Entre em contato com a nossa equipe. Minas Láctea é um dos maiores eventos de leite e derivados da América Latina.
Durante o evento, a Expomac reúne empresas do setor laticinista do Brasil e do exterior para apresentar novidades em maquinários, embalagens e insumos. Os estandes atraem empresários, técnicos, professores e estudantes interessados em conhecer as novidades do mercado. E se o público é segmentado, os expositores são preparados para fazer excelentes negócios. No ano que vem, conheça o Minas Láctea em Juiz de Fora e visite a Expomac. Boa noite a todos. Quero agradecer a organização aí na Cândido Tostes pela oportunidade de falar com vocês aqui sobre queijos com oleaduras. Eu estou aqui em nome da minha empresa, da Dupont, e de nosso distribuidor exclusivo no Brasil, a Fermentec. Então vamos falar de um tema que interessa muito aos fabricantes de queijo no Brasil, que é a fermentação propiônica e a formação de oleaduras em queijos como o Emmental, o Gruyère, Gouda, Steppe e similares. Eu diria que dos queijos que nós fabricamos, esse é o mais difícil. É o mais difícil de ser elaborado de uma forma regular. Não é que ele seja tão difícil de ser feito, mas é complicado fazê-lo da mesma maneira, com os mesmos resultados bons de um dia para o outro. Sempre há muita variação, então complica bastante a fabricação desse queijo. Eu menciono também que esse queijo, obviamente, requer a prática, a experiência, né? Mas requer também o conhecimento. Então, usa essa imagem de quem tem a faca e o queijo, né, nas mãos, tem o conhecimento. E é isso que a gente vai tratar aqui, de passar para vocês, nessa meia hora, o conhecimento mais básico, mais necessário, mais fundamental para esse tipo de queijo. É como montar um quebra-cabeça, um pouco de microbiologia, um pouco de bioquímica, um pouco de fisicoquímica. Assim é a fabricação de queijos, é multidisciplinar, ok? Muitas vezes numa fábrica a gente corta um queijo, você olha essa imagem, né? E você nunca sabe o que está aí dentro, é sempre uma surpresa. Pode ser o que você espera, um queijo bonito, com oleaduras bonitas, como se vê nessa fotografia à esquerda, e pode ser também um queijo com excesso de oleaduras, né? Que está completamente com a textura irregular. Isso é um problema, então não é fácil. Na verdade, a experiência nossa mostra que o problema em si não resulta na fermentação propiônica. A fermentação propiônica, geralmente, o metabolismo da bactéria propiônica funciona bem, tendo as condições no queijo. O mais grave problema é a textura, é o excesso de formação de oleaduras, é o que nós chamamos de problema de micronúcleos, que dá uma textura irregular. Então, eu vou dar um exemplo, esse tipo de oleadura que se vê nessa fotografia. É um bom queijo, eu que fiz essa foto, sabor e aroma adequados, porém a textura está muito comprometida, tá? Então, a fermentação propiônica, que é o metabolismo do ácido lático e a formação de gás nas oleaduras e a formação de ácido propiônico e ácido acético, que corresponde ao sabor do queijo, normalmente essa parte, os cultivos que estão no mercado, não importa o provedor, são de boa qualidade e funcionam bem. O problema está justamente no excesso de micronúcleo. No Brasil, antigamente, o queijo Gouda, que é um queijo de origem holandesa, como todos sabem, né, ele tinha essas oleaduras pequenas que se vê nessa foto. Era uma fermentação conhecida por fermentação aromática, que se passa sob o ácido cítrico. Então, não há uma grande quantidade de gás que é formado. Posteriormente, com o passar dos anos, por influência de uma empresa no sul de Minas, que vendia muito no Rio de Janeiro, e nessa região, no pasto, havia muita bactéria propiônica, o queijo Gouda dessa marca impôs no mercado um tipo de textura que era com oleadura propiônica. Então, no Brasil, se difundiu muito a noção de queijo Gouda com oleaduras grandes, mas era por uma questão de coincidência dessa região. Então, hoje no Brasil, também a fermentação propiônica é usada, além do Emmental e Gruyère, né, os queijos tipo suíço, na fabricação de queijos estilo dinamarqueses e holandeses, como Gouda, como Edam, como Bola, como Steppe, como se vê nessa fotografia aí. É claro que o queijo muda. Se vier um holandês aqui no Brasil, ele não vai reconhecer isso como queijo Gouda. O
para ele vai ser como se fosse um pequeno emmental, um pequeno gruyère, uma coisa desse tipo, porque fica mais adocicado. Mas é uma imposição do mercado, obviamente, e aí tem que atender, então tornou-se assim, ok? Queria dar essa explicação inicial. A fermentação propiônica é uma fermentação que depende de muitos controles, muitos ajustes, e eu vou apresentá-la aqui de uma maneira bem didática sobre 5 diferentes pontos de vista. Primeiramente, o micro-organismo, que é a bactéria propiônica, que é uma bactéria complicada, bactéria enjoada para crescer no queijo. Ela requer pH mais alto, uma atividade de água, né, que refere ao teor de sal na água do queijo, mais baixa. Não gosta de oxigênio, então o potencial de oxirredução tem que ser muito negativo. Prefere temperaturas mais altas, por volta de 20 e 22, para crescimento. E precisa do lactato como substrato. E eu tenho que ter uma quantidade aproximadamente de 100 milhões a 1 bilhão de bactérias por grama no queijo, para que eu tenha uma boa fermentação. Tem também a relação da composição do queijo e a sua textura. Eu tenho que ter um teor de umidade adequado. Por exemplo, no queijo gruyère, estamos falando aí de um 39% aproximadamente num queijo fresco. Num queijo Gouda, uns 43%, 44%. Quanto mais umidade, mais dificuldades de formar oleadura, ou elas ficam menores, porque o gás tem que se dissolver na água e supersaturá-la. O teor de sal também é muito importante, porque inibe a fermentação propiônica. E o ponto mais importante que eu quero mencionar, está no item número 3, que é a estrutura do queijo, a formação de oleaduras através dos micronúcleos, que é onde está o principal problema que eu vou dar detalhes no final dessa apresentação. Tem também as condições de cura, eu tenho que ter uma temperatura de câmara adequada, primeiramente uma câmara fria, né, por volta de 8, 10 graus, depois uma câmara quente, que para o queijo suíço emmental, 20, 22 graus, para um queijo Gouda, um bola, né, um steppe, por volta aí de 14 a 16 graus seria o ideal. E os tempos que vai ficar em cada uma dessas câmaras. E a formação de casca, para o caso do emmental e gruyère, que são queijos maturados sem embalagem. A importância da casca é evitar um escape excessivo de gás. Não existe uma casca totalmente impermeável, sempre escapa gás. Mas se ela for completamente porosa, você não vai ter oleadura. Tá? Obviamente, a gente sempre fala disso, é um negócio até bem repetitivo, que é a qualidade do leite. Mas é muito importante no queijo de pH alto, como o queijo estilo suíço. O queijo tem pH de 5,30, 5,35. Se houver presença de bactérias do grupo butírico, né, como Clostridium, vai ser um desastre. Tem também a questão das NS Lab, né, que são bactérias que são do grupo lático, mas não são dos fermentos, e que podem fermentar citrato e provocar a formação de oleaduras pequenininhas no final da maturação do queijo. Então, você tem que ter um leite de qualidade melhor. Eu diria aqui no Brasil, tem que falar muito em termos relativos. Se eu falo de um leite bom na Argentina, por exemplo, estou falando de leite de 40 mil bactérias, 30 mil, né, 50 mil por ml. Aqui no Brasil, CBT, de leite bom para nós, eu estou admitindo aí 200 mil, 150 mil, né? Porque nós temos sempre acima de 500 mil, 1 milhão, é bastante comum. Então, isso reflete na qualidade do queijo e na regularidade do sabor, no padrão, ok? O processo em si também é importante, porque influencia na formação de micronúcleos. O bombeamento do leite, a centrifugação, toda essa agitação que pode levar à oclusão de ar, à formação de espuma, tudo isso acarreta problemas. E também a pré-prensagem e a prensagem definitiva do queijo nas formas são itens importantes pelo fechamento da massa para evitar excesso de micronúcleo e, ao mesmo tempo, como eu mencionei, tem uma massa compacta, né, que não tenha muito oxigênio, porque a bactéria ela prefere um meio mais anaeróbico, ok? Então, resumindo, são esses os 5 fatores críticos, que seriam o pH por volta de 5,30, 5,35. Se você fizer um queijo com pH 5,20, ele vai ter fermentação propiônica. Daí para cima já ocorre bem, mas é um pouco mais lento. Então, o ideal hoje em dia é trabalhar com 5,30, 5,35, um teor de sal que não pode ser muito alto por 2 motivos. Um, porque inibe a bactéria propiônica acima de 1,4, 1,6, já começa a inibir bastante. E também, se você tiver um teor de sal muito alto, você mascara o sabor típico desse queijo, que é um sabor ligeiramente adocicado.
E também a umidade mais baixa, como eu mencionei, por uma questão de supersaturação do gás, do dióxido de carbono na água. E, obviamente, vou repetir mais uma vez um fator crítico, crucial, que é uma massa sem excesso de micronúcleos. Então, é a questão da prensagem. E uma razoável formação de casca para aqueles queijos que maturam sem embalagem, como o Emmental e o Gruyère, ok? As bactérias propiônicas, a principal que usamos no Brasil, né? O gênero é Propionibacterium, né? E a espécie que nós temos aqui no Brasil, mais comum, é a Shermani, Propionibacterium shermani, Freudenreich shermani. Tem outras, mas essa é muito utilizada. São bacilos gram-positivos e tem uma característica importante que muitas dessas cepas, tem variadas cepas, né? São termoestáveis, elas passam pela pasteurização. Isso quer dizer que se você tem uma bactéria no pasto e contamina o seu leite, você poderá ter uma formação de olhadura que vai te ajudar em certos casos. Pode atrapalhar no caso de outros queijos, tá? Bactéria anaeróbica, baixa resistência ao sal, cresce em pH um pouco mais alto, né? Tá? E uma temperatura ideal por volta de 20, 22, 24 graus. Essa é uma equação importante, que é o dióxido de carbono mais a água formando ácido carbônico. Porque é nessa maneira que o queijo recebe o gás e ele navega, entre aspas, assim, na água do queijo até encontrar um micronúcleo e formar essa olhadura. Então, é muito importante lembrar que o ácido carbônico é a forma com que o gás está presente no queijo, tá? E em 1918, William Clark, nos Estados Unidos, ele fez essa teoria de que o gás viaja em várias partes do queijo e vai se difundindo pela água. Normalmente, a bactéria propiônica vai se localizar onde tem menos sal. Então, nessas regiões onde se formam mais gás na difusão, é geralmente a região onde tem mais bactéria propiônica e onde tem menos sal, e vai ocorrer, então, essa supersaturação, e aí vai formar a olhadura onde está o micronúcleo. Por isso que é importante ter micronúcleo, mas não ter micronúcleo em excesso. E a supersaturação, ela tem que ter um certo ponto que permita com que a pressão interna no queijo seja maior do que a pressão externa, tá? Então, a pressão externa, digamos, pode ser do meio ambiente, que não tem muita importância, um pouco de importância, mas, sobretudo, a pressão da casca, em queijos que têm casca. Se uma casca for muito grossa, muito espessa, você não consegue inchar o queijo. Então, reparem bem que tem muitos detalhes que tem que ser cuidado nesse tipo de queijo. pH é fundamental. Nós que fornecemos cultivos e qualquer outra empresa, às vezes temos queixa de que um fermento nosso possa não estar funcionando, mas tem às vezes a ver com pH um pouco ácido, se a pessoa não cuida no processo. Por exemplo, um processo rápido, que não permite muita fermentação, às vezes um excesso de Streptococcus termófilo na composição do fermento, ou uma massa que não é lavada. É aconselhável você delactosar, né? Tirar um pouco de soro, colocar um pouco de água quente. Isso ajuda muito aqui nos nossos processos no Brasil, tá? Aí vocês veem mais ou menos um pH de 5,24, mostrando aí nesse pHmetro. É importante dizer que quando você tem um pH mais baixo e mais baixo, o CO2 se torna mais solúvel na água. Isso é crítico. Pensem sobre isso. Você tem um pH 5,30 e um pH 5, né? A pH 5, o gás se dissolve muito mais. Então, você gasta mais gás para saturar a água. Então, é importante não ter pH muito baixo sob esse aspecto também. Então, aqui vocês veem nesse diagrama que o pH é fundamental. Reparem que de 5,2 para 5,4, como que já muda o crescimento, né? De baixo para alto, e está no termo intermediário aí. Então, é muito importante ter um pH por volta de 5,30 e também o teor de sal adequado. O teor de sal influencia o crescimento da bactéria propiônica, né? É uma bactéria muito fastidiosa, muito chata, muito enjoada para se multiplicar. Ela demora tempo para se multiplicar, mais de um dia, em condições normais, né? Ela não cresce no leite, de maneira alguma. Ela vai crescer no queijo, né? Às custas do ácido lático. Então, é uma bactéria complicada de cultivar também. E o sal influencia também, né, no sabor típico do queijo e na proteólise. Se eu tenho uma proteólise, que eu preciso de uma proteólise entre a fase fria do queijo e a fase quente, para ter elasticidade na massa, senão ela não estica, senão ela fica curta. E a massa curta, ela fratura, ela forma uma trinca, não uma olhadura. Então, eu preciso de uma certa proteólise e uma certa elasticidade. Eu não posso ter muito sal, também por causa da proteólise.
E esse sal tem que estar bem distribuído no queijo, porque vai influenciar onde vão estar essas oleaduras, ou mais no centro, ou mais na beirada, né? Então, eu preciso de uma certa homogeneidade. E isso existe porque eu espero na câmara fria, durante 2 a 3 semanas, que o sal se distribua de uma maneira mais homogênea na massa do queijo, ok? Então, aqui vocês veem que o nível crítico de sal no queijo é cerca de 3% na água do queijo, não no queijo. Isso corresponde a mais ou menos 1,2%. Então, se eu aumentar, por exemplo, de 2,7% para 3,3% na água do queijo, a fermentação propiônica é reduzida em cerca de 75%. Então, pensem muito nisso quando for colocar um queijo na salmoura, né? Essa fotografia está mostrando um queijo aí de mais ou menos aí uns 30 quilos, né? Então, esse queijo vai ficar na salmoura não mais do que 2 dias. Então, para ele adquirir o teor de sal que ele precisa. O tempo na salmoura não tem nada a ver com o teor de sal, tá? É muito pouca relação. Um parmigiano reggiano de 40 quilos, né, fica 23 dias na salmoura e só tem 0,9% de sal. Tem muito a ver com o volume do queijo e a relação do peso com a superfície. Então, não se pode dizer, como se dizia antigamente, né, 1 dia por quilo. Não é assim que funciona com os queijos, ok? Também, quando se matura o queijo com casca, sobretudo, nós temos uma evaporação, uma desidratação. E com isso, como se vê nessa fotografia aí, a atividade de água do queijo vai abaixando. E quanto mais baixa a atividade de água, indica mais sal na umidade do queijo, mais inibição. Isso quer dizer que no final de um processo, depois de 2, 3 meses, a fermentação propiônica quase não ocorre, porque eu já tenho um teor de sal que começa a mexer mais com as bactérias propiônicas, no caso de um queijo maturado com casca, ok? Também a temperatura sobre a qual eu vou maturar esse queijo é importante. Vocês poderão até pensar que eu já vi fábricas em que queijo forma moledura propiônica, queijo a 10 graus. Isso existe sim. Depende muito do pH do queijo, se for muito alto, e depende muito da contaminação original do leite. Eu já vi queijo prato formar bactéria propiônica, né? Mesmo curado, por volta de 8 a 10 graus. Só que em condições normais demora muito, tá? Então, o ideal é maturar um queijo emmental, gruyère, por volta de 20 a 22. E se for um Gouda, um Steppe, que é um queijo mais macio e que pode se deformar com a temperatura, o que nós recomendamos é por volta de 14, 16 graus até formar a oleadura. Não vai alterar o formato do queijo, ok? Nesse gráfico, vocês têm uma ideia mais ou menos da distribuição de sal no queijo, né? Então, isso aí se refere a um queijo Gouda de mais ou menos 10 quilos. Vocês veem à esquerda, na região da casca, né? Vocês veem que essa linha, o gráfico, vai se abaixando à medida que eu caminho para o centro do queijo, a distância. Então, da esquerda para a direita, né, eu estou me distanciando da casca. Então, tem muito sal na casca, onde eu vou ter menos oleadura. O outro gráfico, é o gráfico superior, se refere ao teor de umidade. Vocês poderão ver que na região da casca, obviamente, o teor de umidade é muito mais baixo, por causa da evaporação. E quando eu caminho para o centro, aumenta o teor de umidade. Então, isso faz com que o centro do queijo tenha mais água e tenha menos sal, o que favorece a formação de oleadura nessa região, ok? Então, nessa foto, vocês poderão ver que a oleadura ela tende a surgir mais no centro do queijo, né? Ela está mais localizada. Isso é mais ou menos normal. Por mais que a gente busque, né, essa distribuição, pode não ocorrer. É mais fácil você distribuir a oleadura num queijo embalado, maturado, embalado, como um Steppe, por exemplo, porque não há evaporação. Então, o sal se distribui por igual. Enquanto que num queijo com casca, essa é a tendência que se vê nessa fotografia. Também pelo fato de o centro do queijo ter um pouco mais de umidade e um pouco menos de sal, a proteólise é mais rápida no centro do queijo. Tanto a proteólise primária, que é promovida pelo coalho, apenas pelo coalho, pelas enzimas do coalho, né? Basicamente a arquimosina e, quando há, também pela pepsina. Como a proteólise secundária, que é feita pela bactéria, né, pelos micro-organismos, no caso do fermento, N-acilase, suas peptidases, aminopeptidases, descarboxilase, até mesmo pela plasmina, que é uma enzima natural do leite, né, tá? Que é muito proteolítica. Então,
isso vai ocorrer e vai amarelar o centro do queijo, conforme se vê nessa fotografia, em relação à sua casca, onde há menos proteólise, por haver mais sal e menos umidade. E vocês veem apenas uma fotografia de um cultivo propiônico, os bacilos, chamando atenção para essa quase anaerobiose que elas preferem, né? Então, à esquerda, vocês estão vendo uma prensa hidráulica aí, então o sistema de prensagem é crítico para evitar os micronúcleos em excesso, mas também para formar essa massa compacta que nós precisamos para que o queijo possa apresentar condições favoráveis de anaerobiose. Então, à direita, vocês estão vendo um queijo, no caso, um queijo step, cheio de oleadura mecânica, né? Ele não vai favorecer o crescimento de oleaduras de fermentação propiônica, ele tem muito ar dentro do queijo, colocando em termos mais simples, né? Enquanto que o queijo de baixo, no caso, um parmesão, é uma massa muito, muito compacta, então o potencial de oxidação, no caso, menos 270, né, é muito mais baixo do que o de menos 160, ok? Então, resumindo, os queijos são maturados em 3 etapas: câmara fria, 8 a 12 graus, por 2 a 3 semanas, para ter uma boa distribuição do sal, amaciar bastante essa massa, a flexibilidade pela proteólise, a formação da casca, né? Então, que vai dar uma impermeabilidade parcial, ok? Esse amaciamento é importante para que a oleadura se distenda de uma maneira tranquila, sem formar fraturas, trincas no queijo, né? Depois, quando você leva o queijo para a cama quente, a 20, 22 graus, no caso do emmental, por 3 a 5 semanas, aí sim, explode o crescimento das bactérias propiônicas. Vai para 1 bilhão, mais ou menos, por grama, tá? E aí inicia uma rápida formação de gás e dos óleos pelo metabolismo do ácido lático. E começa o abaulamento, o inchaço dos queijos. Tudo isso é normal. Posteriormente, você leva o queijo de volta para uma câmara fria, para segurar a fermentação propiônica. E aí, no caso, vai ficar aí até a necessidade que você tiver. Pode ser 5, 6, 7 semanas, depende da formação final do sabor que você está procurando, né? Que é um sabor ligeiramente adocicado, tá ok? Aí você controla o tempo que você precisa sondando o queijo. Então, basicamente, a frio, você tem os micronúcleos, estão parados aí. Quando você leva para o calor, o gás se expande justamente nesse ponto mais débil, mais fraco da massa, que é o que nós chamamos de micronúcleo, que é um ponto crucial. E para que isso ocorra, existe a fermentação propiônica e tem 2 vias metabólicas importantes, que pouca gente sabe disso, que é a via clássica de Fitts e a via de fermentação do lactato acoplado ao ácido aspartico, que é um aminoácido, tá? Então, a via clássica de Fitts, observe nessa equação, que eu tenho 3 ácidos láticos que vão formar 2 ácidos propiônicos, um ácido acético e um gás. Então, 3 moléculas de ácido lático vão me formar apenas uma molécula de gás. Na segunda via, que é outra cepa de bactéria propiônica, né, nós temos a desaminação do ácido aspartico, né, por bactérias propiônicas que conseguem produzir uma aspartase, tá? É aspartase positiva. Então, 3 ácidos láticos vão formar 3 gás carbônico, ou seja, muito mais gás, tá ok? Mas se vocês observarem essa equação na parte inferior, isso é muito importante, e compararem com a parte superior, nela não há formação de ácido propiônico. Então, a de cima tem ácido propiônico, a de baixo não tem. Isso quer dizer que essa via do aspartato vai formar um queijo com muito gás, porém sem um sabor adocicado, ok? Então, 3 lactatos, 1 gás, e na parte de baixo, 1 lactato, 1 gás, ou 3 lactatos, 3 gases, né? Mas um queijo mais sem sabor adocicado. Então, o que muitas empresas fazem, pelo menos no caso a nossa empresa, nós misturamos uma cepa com a outra para ter um equilíbrio entre formação de gás e a formação do sabor adocicado. Porque há muitas empresas que reclamam de um queijo doce demais, né? Muita gente na população não gosta. Então, você tem que buscar esse equilíbrio. Aí tem de acordo com a cepa que você vai usar, tá bom? E também a distribuição, eu estou reenfatizando aqui, né? Reparem o ponto que está X aí, é onde o queijo está mais seco, que é a casca, onde tem mais sal, e onde eu tenho 100 vezes menos bactérias propiônicas. Se você comparar com a figura de baixo, você tem a distribuição em micromoles, né, por grama do ácido propiônico. Reparem que na parte branca ele está quase zerado, enquanto que a esquerda tem mais de 60 micromoles, né? Então, por grama, isso quer dizer que ainda não fermentou tudo, né? Tá ok? Também tem o fato de que é uma bactéria bastante comum nos pastos, é a flora chamada flora endógena. Ela está no pasto,
onde ainda se alimenta gado, né, no pasto, em muitos locais do Brasil ainda existe, especialmente no sul de Minas. Na minha região de Carrancas, no sul de Minas, onde eu sou nascido, né, Cruzilhas, São Vicente, Minduri, Caxambu, essa região é muito pródiga em bactérias propiônicas no pasto, até hoje. E justamente nessa região onde havia antigamente os ejetores de vapor, que era uma temperatura um pouco mais baixa, se preservava mais essa flora. Então, elas ajudam na fermentação propiônica, elas são benéficas. Você consegue, diria que você consegue fazer um queijo com oleadura mais fácil nessas regiões do que em outras. Não quer dizer que em outras você não consegue, tá? Você consegue mais fácil. Mas tem um problema, se você faz um parmesão, por exemplo, numa região do sul de Minas, ou onde existe a bactéria propiônica em abundância, né, no pasto, e possa contaminar o leite na hora da ordenha, né, especialmente se for uma ordenha manual, você vai ter isso que está na fotografia. Você vai ter um parmesão com óleos propiônicos. Fica adocicado, deixa de ser um parmesão típico. Isso ocorre, eu já vi muitas vezes em muitas fábricas, não é incomum, tá? E é um problema grave, complicado de resolver, é muito mais difícil eliminar a bactéria propiônica do que eliminar a bactéria butírica, tá? Normalmente você poderá precisar de uma degeminadora, uma bactofugadora, o que seja, tá? Reparem bem aí num queijo do reino, né? Que não deveria ter essas oleaduras enormes aí, que parece abacate ou pêssego sem caroço, né? Essa foto foi feita na região de São Vicente de Minas. Então, denota uma boa fermentação propiônica, porém, nesse tipo de queijo, ela foi indesejável, tá bom? Importante frisar também que o pH mais alto vai permitir uma certa mineralização da massa, e essa mineralização confere essa flexibilidade que vocês vêem nessa fotografia, de vida aperta o queijo com as mãos, a massa flexibiliza, ela não trinca, né? Isso é fundamental para você ter elasticidade, ter uma oleadura, e não uma trinca dentro do seu queijo. Conforme eu mencionei, fotografia superior, o queijo está com menos umidade, né? Ele tem menos óleos, mas ele tem óleos muito maiores. Enquanto que na parte de baixo eu tenho um queijo com muito mais umidade, porém com um grande número de óleos, mas as oleaduras são pequenas. Isso é clássico em queijaria, tá? Sempre se lembrar disso aí, desse fator. A casca, ela tem que ser bem formada porque ela é uma barreira especial, né? E parcial contra o escape de gás. Aí é exemplo apenas de um queijo parmesão, para vocês poderem memorizar melhor. A formação de casca é fundamental. Repare que num queijo emmental de 80 quilos, que tem 120 litros de gás, cerca de 36 litros pode escapar pela casca. E na oleadura fica apenas 24 litros, enquanto que o resto, 60 litros, estão aí dissolvidos na água do queijo. Ou seja, se você mantiver o emmental o tempo todo numa câmara quente, ele vai rachar, de tanto formar gás, né? Porque tem muito gás na água do queijo para escapar, se a fermentação prosseguir, tá ok? Então, levando o queijo da câmara fria para a câmara quente, eu vou ter essa expansão dos gases. Essa expansão existe por causa do calor, tá? E isso se explica através de leis da físico-química, que aumentando a temperatura e mantendo a pressão, eu vou ter a formação de gás, desde que a pressão interna no queijo seja cerca de 20% a 30% superior à pressão externa, que é também formada pela casca e pelo próprio meio ambiente, tá ok? É a chamada lei de Gay-Lussac, que muitas das pessoas que me ouvem, né, especialmente quem fez universidade, engenharia de alimentos, a própria Cândido Tostes, estudaram a lei de Gay-Lussac, uma lei dos gases, esse físico famoso aí francês, né, que ele fala que é uma transformação isobárica, né? Eu não mudo a pressão, não é isobárico, mas eu mudo a temperatura. Então, a temperatura provoca uma dilatação dos gases. Mas aí eu tenho também a lei de Boyle-Mariotte, que é outro francês também, que ele definiu que eu posso manter a temperatura constante, mas eu posso ter uma expansão do gás se eu mudar a pressão, né? Então, no caso, eu não tenho a lei, não é isobárico, é isotérmico, né? Então, eu vou mudar a pressão e eu vou permitir que o gás se expanda. Vocês poderão ver nesse pistão aí, que vocês estão vendo, o pistão está abaixando, né, quando eu aumento a pressão. Reparem no gráfico à direita que a curva abaixa, o volume, né, do gás, quando eu aumento a pressão, tá? Isso pode fazer pensar que, por exemplo, quem está lá em Carrancas, minha terra, né, que está a 1.200 metros de altitude, onde venta muito, tem muito pasto, né, em Carrancas, comparado a Paraty, né, que é aqui no interior do Rio de Janeiro, na beira do Atlântico, né, nível do mar, seja mais fácil fazer um queijo. Em princípio é sim, porque eu tenho menos pressão atmosférica.
mas não é um fator preponderante, mas é mencionado na literatura, tá? Então, em regiões montanhosas, sempre seria mais fácil você elaborar um queijo como esse, tá bom? Então, esse aumento do volume sob a mesma pressão, né, vai existir pelo aumento da temperatura. E isso também tem a ver com a capacidade que um gás tem de se dissolver na água sob diferentes temperaturas. Então, existe o coeficiente de solubilidade dos gases. Então, vocês estão vendo aí, né, em gramas por 100 gramas de água, a quantidade de gás que consegue dissolver, né, na água. Então, aumentando a temperatura da esquerda para a direita, vocês notam que esse coeficiente vai caindo, vai diminuindo a solubilidade, tá? Tá mostrado, está demonstrado claramente, entre 0 e 25 graus, né, como que vai diminuindo a capacidade. Eu notei, por exemplo, a 10 graus, né, 1 litro de água pode conter 1,2 litro de gás. Mas a 20 graus, né, a quantidade diminui muito, cerca de 30%. Né, então, vai cair para 0,9 litros. É isso que ocorre no queijo. Eu simplesmente pego ele numa câmara fria, levo ele para uma câmara quente. Então, aquela água já não contém mais gás, tanto gás. Então, vai formar uma oleadura. É a ciência saindo dos livros e indo para a beirada do tanque. Eu sempre procuro explicar nos meus livros, né? De uma forma aplicada, o que ocorre dentro de um queijo, tá? Não existe nenhum mistério. E aí a temperatura tem muita influência, tem uma boa câmara quente, porque se você aumentar 3 graus de temperatura numa câmara quente, você aumenta em 50% a velocidade da fermentação propiônica, tá? Então, cada grau que se aumenta representa 20% a mais na velocidade da fermentação propiônica. Então, okay? Então, é muito importante a presença da câmara quente. Bom, já estou finalizando, né? Essa é a parte final, poucos minutos mais. E aí, queria mostrar o problema mais comum aqui no Brasil, que eu mencionei, que é o excesso de micronúcleos. Vocês poderão ver nessa fotografia. E é lamentável, porque eu conheço muitas fábricas no Brasil, está crescendo muito no Brasil a fabricação de queijos com oleaduras, há grande interesse, né? Porque o brasileiro gosta muito de queijo mais suave. Mas esse é um problema que existe muito. Eu vejo em muitas fábricas. Eu ando por aí, corto muito queijo e vocês vão ver esse tipo de problema. À esquerda, vocês veem um queijo perfeito, né? Repara que ele está bem abaulado, ele não foi muito virado, possivelmente, né? Mas à direita, vocês veem um queijo que tem, na parte inferior, uma estria completa de micronúcleos, né, que formaram excesso de óleos irregulares, o que compromete a textura, não o queijo em si, o sabor. É um bom queijo, porém você não pode fatiar esse queijo para vender se você é realmente rigoroso na seleção do queijo que você vai colocar no mercado, e pode comprometer a sua marca, né? Tá? Reparem bem, na mesma planta, mesmo processo, reparem bem à esquerda, né? Tem muito a ver com a pré-prensagem, tá? Eu acho que é onde ocorre mais problema na pré-prensagem, especialmente as fábricas que usam essas placas enormes, por exemplo, uma queijomate que tem uma adrenoprensa para prensar 10 mil litros de leite em massa, que corresponde a 1 tonelada, mais ou menos, né? Tem uma placa imensa. Dificilmente ela, se colocar 100 libras por polegada quadrada, pressão alta, ela prensa igual. Então você vai ter partes desse colchão que não vai estar prensado igual. E depois, na prensa também pode ocorrer por desigualdade numa prensa coletiva vertical. E tem outros fatores que eu vou mencionar, por exemplo, bolhas de ar que são formadas no leite por impurezas, né? Uma deficiência de clarificação, ou também no bombeamento, na centrifugação, forma espuma, né? A turbulência que existe, oclusão de ar nessas centrífugas, né? Até mesmo na própria ordenha mecânica, né? Tudo isso está relatado na literatura em abundância, né? Então, também a inclusão ou oclusão de ar, quando você faz a transferência da massa na parte superior do processo, no tanque, né, numa queijomática, numa WO, para a parte inferior, né, que é a adrenoprensa. Então, ali cai a massa, pode ter oclusão de ar. E aí, depois, o sistema de pré-prensagem e prensagem, tudo tem que ser feito muito rapidamente para manter a temperatura mais alta, para a massa ter coesão, claro. E, sobretudo, é importante manter soro sobre a massa na pré-prensagem, para evitar que ela esfrie e para evitar que entre oxigênio, tá? Reparem bem esses queijos. São bons, essas fotos, eu fiz essas fotos em fábricas, né? São bons queijos. Não estão comprometidos em sabor, em flavor, né? Mas estão comprometidos na textura, tá? Então, não se pode falar, não, é um queijo que está com excesso de umidade ou usei um excesso de fermento. Não é nada disso, não, tá? É textura, problema de prensagem, é problema de excesso de micronúcleo, tá? Não tem a ver com fermento,
e não tem a ver com pH alto demais. Não é isso não. É a massa, tá? Do queijo que está com problema. Mesma coisa nessa fotografia. Reparem bem, os queijos do meio estão razoáveis, né? Os queijos que estão nas extremidades estão muito comprometidos, tá? Aí vocês veem para a ilustração o excesso de espuma nessa fotografia direita, né? Olha a quantidade de espuma. Olha uma massa sendo pré-prensada sem soro, né? E aqui na enformagem, para ilustrar, às vezes, né, a demora que pode ocorrer e que permite que uma massa, né, se resfrie. Eu, assim, com um pouco de saudosismo, eu diria das antigas formas de madeira, né, que se usavam nas fábricas, elas tinham uma vantagem, que a madeira é um isolante muito bom, né? Então, evitava que a massa se resfriasse. Até hoje é usado na Suíça, em muitas fábricas, né? E na França também. Mas aqui no Brasil, infelizmente, já não existe mais madeira, existe alguma determinação legal, né? Então, não se usa. Mas, tecnicamente falando, né, a madeira adequadamente limpa, né, ela funciona muito bem, tá? Reparem bem, aqui o indivíduo colocou um pano ali, muito bom, uma coisa simples e prática para evitar a formação de espuma. A espuma não é desejável, porque ela coagula junto com o leite. E ela coagulando, ela pode, essas pequenas partículas de espuma, que são muito frágeis, né, não secam igual a massa, elas vão perturbar depois na prensagem a igualdade da massa do queijo. Olha a quantidade de espuma que tem nesse leite, né? Alguma coisa aconteceu, uma oclusão de ar muito grande, um batimento, uma turbulência, tá? Reparem bem essa transferência com muita turbulência também. Tudo isso é prejudicial, tá, ok? Nessa fotografia vocês têm uma ideia do que eu estou aqui mencionando. Uma pré-prensagem, um bonito sistema, né? Hidráulico, tudo, né? Um pneumático, porém, faltando soro aí sobre esse colchão que está se formando, tá, ok? Aqui vocês têm à esquerda, o sistema é na França, né? Eu tirei essa foto em fábricas na França, e então, excelente sistema de prensagem. Reparem a regularidade, tudo muito uniforme, né? Essas formas, que são formas microperfuradas, que são excelentes para a formação de casca, né? E à direita vocês têm uma Chalon-Megar. A Chalon-Megar é esse sistema que está aqui, né? Eu vou voltar aqui para vocês poderem ver. É um sistema francês, que é uma campana, né? Que pode ser usada, essa campana, para poder formar vácuo no momento da prensagem. Então, você vai colocar as formas enormes aí de emmental aí dentro, de 100 quilos, 80, né? Então, além da prensagem em si, tem uma formação de vácuo que pode retirar o ar que está dentro da massa. Então, por isso que os queijos de lá, da França e Suíça, são praticamente perfeitos, né? Em termos de textura, tá ok? Bom, aí está uma fotografia do famoso Henri Cartier-Bresson, mostrando os moleques aí na escola, de olho no relógio para ir para casa, né? Então, está sinalizando aqui que já estamos terminando. E eu quero, então, agradecer a vocês e dizer para vocês que, depois de mostrar tudo isso, o recado é esse. A fermentação propiônica, ela parece complicada, né? Conforme vocês veem esse novelo aí de linha todo emaranhado, aí, todo embaraçado. Mas você tendo o conhecimento, né, a faca e o queijo na mão, você consegue organizar novelos dessa maneira. É uma questão de se organizar e colocar em prática o conhecimento que você tem com os equipamentos adequados, tá ok? Aqui está meu agradecimento a vocês, também está meu e-mail, mus.furtado@dupont.com, e meu celular, meu WhatsApp. Se alguém precisar de entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos pela paciência e pela audiência. Tenham uma boa noite. Parabéns, Instituto de Laticínios Cândido Tostes, pelos seus 85 anos de existência, contribuindo para a ciência, tecnologia e inovação na área de lácteos. Uma instituição não se faz sozinha, ela precisa de pessoas. Então, parabéns a todas as pessoas que contribuíram com essa história. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa. Um brinde, Cândido Tostes, e que venha o centenário. Prazer e alegria que eu estou aqui para parabenizar, o nosso Instituto de Laticínios Cândido Tostes nesses 85 anos de existência. Passaram-se aqui muitas pessoas e estão hoje trabalhando também outras pessoas que com certeza cada um teve seu papel importante no desempenho para levar
ao Instituto de Laticínios Cândido Tostes, onde ele chegou hoje, né, com essa marca importante, tão importante para os alunos, tão importante para as pessoas, para a sociedade, para nós funcionários. Então eu desejo, né, a ela, né, com mais de 85 anos, e que possamos a cada dia mais, né, levar a ela onde ela sempre merece. Estou aqui para parabenizar a escola por esses 85 anos de história, dizer que é com muito orgulho que eu escolhi essa instituição tão renomada para fazer parte do meu processo de reinvenção. Uma escola que é tão importante no Brasil e muito fora dela também. Tenho certeza que depois dessa fase difícil que a gente está passando, nós vamos continuar levando muitos conhecimentos e o nome dessa instituição para muitas oportunidades maravilhosas que estão por vir. Parabéns, ILCT, parabéns, EPAMIG. ILCT, é muito difícil descrever o que é o ILCT. Só quem já passou por lá, ou como funcionário, como aluno, ou como cursista, não importa. O que importa é que a partir do momento que você começa a fazer parte do ILCT, o ILCT começa a fazer parte de você, da sua vida. Para onde quer que você vá, para onde quer que você mude, ele vai estar dentro de você. E é por isso, por esse sentimento que foi plantado dentro de mim, essa semente que nasceu dentro de mim, que eu agradeço e parabenizo os 85 anos de ILCT. Vida longa e eterna. Parabéns, ILCT, pelos seus 85 anos, dos quais eu já faço parte há 15 anos, né, dando aula de microbiologia, com muito prazer, com muito orgulho. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa família Candinha. Tenho muita gratidão por todo o aprendizado, por tudo que eu aprendo todos os dias, a convivência com todas as pessoas e os meus queridos alunos, porque se eu sou uma professora rancorosa e vingativa, eu aprendi no ILCT. E eu desejo que nós tenhamos ainda muitos anos de muito sucesso, muitas alegrias e que a gente faça diferença na vida de muitas pessoas. Um beijo! É com muito prazer que hoje eu venho parabenizar o ILCT pelos seus 85 anos. Tenho muito orgulho em fazer parte dessa família e que venham mais anos contribuindo decisivamente para a evolução da indústria brasileira de laticínios. Deixar meus parabéns ao Instituto Cândido Tostes por tudo que representa para o setor laticinista, pelos seus 85 anos de história. Muito obrigado, agradecer pessoalmente também por todas as conquistas que tive como profissional dessa casa, como professor, e muitos outros anos de glória virão. Muito obrigado, parabéns, Cândido Tostes. Alegria poder homenagear essa instituição tão importante para Minas Gerais e para o Brasil no setor de lácteos, pela formação de recursos humanos, pela pesquisa aplicada, inovação e transferência de tecnologia. Que você continue nos próximos 100 anos gerando riquezas para o Brasil. Parabenizo a escola, os 85 anos que me dispenso. Meu nome é Otávio, sou aluno no Instituto de Laticínio Cândido Tostes e hoje venho homenageá-lo pelos seus 85 anos de existência, formando profissionais capacitados para o mercado de trabalho. E eu tenho muito orgulho de estar podendo fazer parte dessa história. Muito obrigado, ILCT. Meu nome é Gisela, eu sou professora no curso técnico do Instituto de Laticínios Cândido Tostes há 15 anos. Cheguei na escola recém-formada e eu gostaria de parabenizar o Cândido Tostes pelos seus 85 anos e espero vida longa e ainda muitas décadas de serviços prestados à sociedade, técnicos formados, pesquisa de ponta. Muito obrigada, Cândido Tostes. Quero deixar aqui o meu muito obrigado ao Instituto de Laticínios Cândido Tostes, dizer que eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa equipe e parabenizar a todos os alunos, professores e funcionários envolvidos nesses 85 anos de história. Venho parabenizar o Instituto pelos seus 85 anos de existência, formando profissionais para a indústria de leite e derivados. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Um grande abraço a todos. Quero parabenizar a Cândido Tostes pelos 85 anos, a qual me orgulho por ter feito parte dessa instituição maravilhosa. E também quero deixar um abraço a todos aqueles que contribuem para a formação aí dos laticinistas. E deixo o meu carinho aqui. Muito obrigada. Um abraço a todos. Ao cumprimentar a EPAMIG, o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, pela realização do 33º Congresso Nacional de Laticínios,
quero também saudar todos os congressistas que se mobilizaram nesse momento para participar do evento, dessa primeira vez de forma virtual. Ressalto também a relevância do tema escolhido pela coordenação, que é em comemoração aos 85 anos do Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Pela importância do Instituto e dos 85 anos, quase esse tempo já se realiza o evento que deu origem ao Congresso Nacional de Laticínios e aos demais eventos que compõem o Minas Láctea, tornando o ambiente, maior ambiente para transferência de tecnologia e conhecimentos na área de laticínios, que é reconhecido nacional e internacionalmente. Parabéns a todos, desejo sucesso a todos os participantes. Tenho certeza, com a participação de todos e de forma virtual pela vez primeira, nós encontraremos uma série de oportunidades para conduzir nossas atividades daqui por diante. Um abraço a todos.